BRICS em Brasília, tudo sobre o encontro das potências emergentes que mudou a rotina na área central nesta quarta-feira. Lixo, desde que a coleta mudou, é comum ver lixo espalhado pelas ruas do DF e SLU pede mais um mês para resolver o problema. Mundial Sub-17, seleção brasileira faz hoje o último treino antes de enfrentar a França na semifinal. Olá, boa tarde para você, eu sou o Sérgio Amaral e começa agora o Band Cidade, primeira edição. O feriadão já começou hoje para o Serviço Público do Distrito Federal. Para garantir a segurança dos chefes de Estado do BRICS, o GDF decretou ponto facultativo e o governo federal suspendeu o expediente nos prédios da Esplanada. Mas para muita gente, como eu e muitos de vocês, ainda é dia de trabalho. Alguns órgãos públicos até funcionaram nesta manhã, outros entraram em esquema de plantão, mas a maioria nem abre as portas. A gente foi conferir de perto. Ponto facultativo para os servidores federais e do GDF. Com isso, o expediente nos ministérios e Congresso, por exemplo, foi suspenso nesta quarta-feira. Só que, pelo jeito, isso vale apenas para alguns. A Ana Maria trabalha em um banco que funciona no Ministério do Trabalho e hoje vai exercer a função normalmente. Teve que deixar o carro aonde? Como é que está esse Conjunto Nacional. Vai ter que ir até andando? E voltar andando. Mas para passar pelo bloqueio montado pelo Exército e a Polícia Militar, os trabalhadores tinham que mostrar identidade ou crachá funcional. Sem isso, ninguém poderia passar. E foi o que aconteceu com a Tatiane. Sem documento, vai ter que voltar para casa. Eu não sei se está expediente no Ministério, mas aí meu chefe abriu o banco, porque o banco não é feriado para o banco, né? Trabalha normal, mas você vai para casa. Isso. Se na Esplanada o movimento estava reduzido, na rodoviária, quem circula por lá com uma certa frequência não sentiu diferença no fluxo de pessoas. Mesma coisa, talvez até um pouco mais. Quem veio para o plano piloto de metrô também disse que o dia estava normal. Muito, tá cheio, lotado, do mesmo jeito. E a Eva, que deu a maior sorte, ela veio no Na Hora fazer alguns documentos. Chegou cedo, mas sem saber que o expediente do órgão termina meio-dia e não abre nos próximos dias. Ainda vou resolver, vou tirar ali uma xerox, aí vou resolver. É 10h30 que está marcado, eu espero resolver, não sabia. Já os hospitais regionais e as unidades de pronto-socorro vão funcionar 24 horas. Os postos de saúde e ambulatórios que terminaram o expediente ao meio-dia de hoje seguem fechados nos próximos 2 dias. O atendimento nas delegacias do Distrito Federal será feito em regime de plantão. No entanto, os registros na delegacia eletrônica podem ser feitos normalmente. Agora, não deixa de ser estranho, né? Tudo fechado, inclusive os órgãos que estão longe aqui de onde tem o encontro dos BRICS, né? Não tem nada de estranho, né? Essa é a velha malandragem do setor público no Brasil, né? Aproveita um evento que ocorre, que transcorre na esplanada dos ministérios, até mesmo os hotéis onde estão as delegações estão no eixo monumental. Um decreto de ponto facultativo das repartições localizadas na esplanada ou no eixo monumental, até se compreende por razões de segurança, né? Agora, não precisava também a rapaziada folgar em todo o Distrito Federal. As administrações regionais, é uma esculhambação, né? Outras cidades, meio milhão de alunos sem aula, sem merenda, né? Repartições públicas que são essenciais ao dia a dia do cidadão. Você que precisa resolver um problema no Detran, precisa resolver um problema na delegacia de polícia, registrar uma ocorrência. Trabalho que certamente deve ter tido o porteiro que foi covardemente agredido pelo ex-deputado Laerte Bessa, por exemplo, né? Ele certamente teve dificuldades de registrar a ocorrência. Enfim, essa permanente malandragem do setor público, isso é ruim, porque a gente vê como nós, 90%, mais 93% da população que sustentamos essa bagaça, nós continuamos tendo de ir à luta para gerar os impostos que sustentam tudo isso. Estamos aqui trabalhando. Olha, daqui a pouco, ainda nessa edição, a gente fala sobre a programação do BRICS em Brasília. O presidente Jair Bolsonaro e um grupo de parlamentares vão deixar o PSL e criar um novo partido. No PSL, a disputa vai ser pelos mandatos desses parlamentares, quer dizer, as vagas na Câmara e no Senado.
além, claro, do fundo partidário estimado em mais de 270 milhões de reais no ano que vem. Depois de pouco mais de um mês de brigas internas entre as alas bivarista e bolsonarista, a crise no PSL caminha para um desfecho. O presidente da República e cerca de 30 parlamentares vão deixar o partido. Esta será a 8ª vez que Jair Bolsonaro troca de partido desde que foi eleito deputado pela primeira vez, há quase 30 anos. Jair Bolsonaro e um dos filhos, o senador Flávio, já pediram desfiliação ao comando do PSL. Os outros parlamentares só vão sair depois do dia 21, quando o grupo irá se reunir para a criação do novo partido, Aliança pelo Brasil. A ideia é evitar sanções da Justiça Eleitoral. No caso de fusão ou criação de um outro partido, aí a legislação ela permite que o mandatário de um cargo como deputado ou de deputados estaduais possam migrar para um outro partido sem perder seu mandato. A tarefa não será fácil. O presidente do PSL, Luciano Bivar, vai colocar um suplente no lugar de cada dissidente e brigar pelos mandatos na Justiça. Outro embate será pelo fundo partidário do PSL, estimado em mais de 270 milhões de reais para o ano que vem. Nos bastidores, os bivaristas já discutem uma possível fusão com os democratas. O objetivo é fortalecer os dois partidos, que juntos ficariam com cerca de 50 deputados, segunda maior bancada da Câmara, atrás apenas do PT, que tem 54. O PSL tem um histórico de votação com o governo fantástico. Quase 100% das votações foram em apoio ao governo do presidente Bolsonaro. E vai continuar nessa pauta liberal. O caminho para a criação de um novo partido será longo. Pelas regras da Justiça Eleitoral, é preciso ter quase 492 mil assinaturas em no mínimo 9 estados. Além disso, para concorrer às eleições presidenciais de 2022, a Aliança pelo Brasil terá de ser concluída em tempo recorde, 2 anos e 5 meses. Os últimos registros levaram, em média, 3 anos e meio. A ideia é que esse partido, Aliança pelo Brasil, seja criado em cima de uma plataforma tecnológica que sirva de apoio para a coleta de assinaturas, para a gente já coletar assinaturas válidas. Cláudio Humberto, eu fico acompanhando esse tipo de noticiário, assim, à primeira vista, bolsonarista e bivarista, trombando, trocando pancada, é problema deles, né? Agora, aprovar o que interessa para o país no Congresso é problema nosso. Vai dar para aprovar no meio dessa brigaiada toda? Pois é, o presidente Bolsonaro não parece muito preocupado com isso, né? Ele simplesmente dinamitou o seu próprio partido, que era o PSL. E esse partido, que tinha 55 deputados, era o único partido, além do Partido Novo, que por razões programáticas, né? Mas assim, a fidelidade 100% bolsonarista era o PSL, apesar das diferenças, né? Ele simplesmente dinamitou isso. Ontem ele chegou a desconvidar 10 deputados do PSL que tinham sido convidados por e-mail para comparecer a essa reunião de criação do Aliança, né? Desse Aliança, não sei, para o Brasil. E desconvidou. Quer dizer, o presidente Bolsonaro, ao contrário de qualquer outro chefe de governo, não é do tipo de político que cisca para dentro, como se diz muito na política. Ele cisca para fora. Ele não parece estar minimamente preocupado em constituir uma base de apoio no Congresso Nacional, que isso sim é que interessa à população. Ainda tem muita coisa importante para ser votada. Porque tem muito o que ser votado ainda a ser deliberado, e aí isso pode, além de prejudicar o próprio desempenho do governo, prejudicar a população. Olha, nesta quarta-feira, a Embaixada da Venezuela foi ocupada por um grupo simpatizante do presidente autoproclamado do país, Juan Guaidó. Isso na madrugada. Aí, logo cedo, apoiadores do Nicolás Maduro e movimentos sociais como a CUT se apressaram e foram lá, estão até agora na frente da sede diplomática do país vizinho. O grupo fala em invasão. Houve confronto entre os grupos pró e contra Guaidó e a polícia foi chamada para controlar os ânimos. Em nota, a embaixada disse que o Ministério das Relações Exteriores foi avisado e que a embaixadora abriu voluntariamente as portas, quer dizer, não houve invasão. O governo brasileiro disse em nota que teve gente que aproveitou o protesto para gerar desordem e instabilidade, se referindo, claro, ao grupo da CUT. E finalizou negando que o presidente Jair Bolsonaro tenha incentivado a invasão por parte dos apoiadores de Guaidó. Cláudio Humberto, falar novamente com você. O sindicalismo defendendo Maduro e tudo, isso também não é uma coisa meio esquisita, não? Não, porque eles têm muitas afinidades, né? Assim, a esquerda brasileira, que é das mais atrasadas do mundo, né? Apoia
regimes ditatoriais que têm a repulsa de todo mundo, inclusive da esquerda europeia, por exemplo, que é a mais moderna, a mais atualizada, né? Enquanto todo mundo rejeita, repulsa e condena a ditadura de Nicolás Maduro e outras ditaduras como a cubana, por exemplo, a esquerda brasileira ama essa gente, né? Eles saíram hoje, integrantes de Partido dos Trabalhadores, PSOL, essas coisas todas, o PT e os seus puxadinhos, né? E mais puxadinhos, inclusive na área sindical, essa pelegada toda de sindicalistas, foram lá para defender uma ditadura. É uma coisa absolutamente impressionante, com um fervor que certamente eles não teriam para defender embaixadas brasileiras mundo afora. A seguir, lixo espalhado virou cena comum pelo DF depois nas mudanças na coleta. O Band Cidade volta daqui a pouco. Depois da mudança nas rotas e horários de coleta de lixo, uma cena tem se tornado comum no Distrito Federal: o acúmulo de lixo em locais públicos. A alteração tem pouco mais de um mês e a nossa equipe de reportagem flagrou muita sujeira espalhada pelas ruas da Asa Norte. Mas o SLU garante: todos esses problemas vão ser resolvidos até 15 de dezembro. Sacos e mais sacos de lixo amontoados nas quadras da Asa Norte. E quando não cabem nas cestas, eles ficam espalhados pelo chão. Essa é a realidade um mês depois do SLU decidir alternar os dias de coleta de lixo e não mais fazê-la diariamente. O SLU disse que a coleta de lixo na região ocorre nas terças, quartas e quintas durante a manhã e a coleta seletiva nas segundas, quartas e sextas entre 7 da manhã e 3 da tarde. O diretor-presidente do SLU gravou um vídeo para a nossa equipe de reportagem que fala sobre a situação no restante das cidades. O serviço, inicialmente, nas primeiras 2 semanas, foi muito ruim. Agora está se ajustando, as rotas estão sendo feitas de maneira mais adequada e correta, mas ainda temos pequenos ajustes a serem feitos, né? Mas, pelo que parece, as pessoas ainda estão desinformadas e o acúmulo de lixo em locais públicos tem virado rotina. Mas o SLU informou que a população pode ligar no 162 para registrar alguma reclamação. Acreditamos que esse modelo, sim, é o modelo do futuro. A coleta seletiva se estendeu em todo o DF. Até então, apenas 50% da população tinha acesso ao serviço. Claudimir, vamos dizer, essa zorra que se transformou nesse último mês, seria normal em momentos de transição? Eu acho que sim. Hoje entrevistamos o presidente do SLU, Félix Palazzo, na Rádio Band News FM logo cedo, e ele pediu compreensão, pediu desculpas à população. Ele disse que é um problema, é uma questão mesmo de transição. Olha, 2/3 do Distrito Federal já tinham esse sistema implantado de coleta em dias alternados. Essa confusão todinha é no 1/3 final que faltava implantar, que é exatamente o plano piloto, Águas Claras, algumas cidades assim. E talvez nessas cidades os habitantes sejam menos tolerantes, digamos assim, a falhas na prestação de serviços públicos. Ele pediu desculpas, reconheceu os problemas, mas disse que hoje, neste momento, o problema já está quase que integralmente, ele disse que o número de queixas que eles recebem já está mais ou menos no padrão histórico de queixas que o SLU sempre recebeu sobre questões de limpeza pública. Ele acha que até dezembro, ele disse que na implantação do sistema, até que tudo esteja completamente resolvido, ele disse que mais algumas semanas e isso está tudo ok. Saiu o resultado da força-tarefa que apurava denúncias de violência e falhas no Centro de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Regional de Samambaia. A Secretaria de Saúde abriu 9 sindicâncias. O Ministério Público vai esperar o fim do inquérito policial para decidir se oferece alguma denúncia. Durante coletivo, os delegados responsáveis pelo caso confirmaram que das 34 ocorrências, apenas uma falha médica foi confirmada nesta primeira fase da investigação. Os laudos enviados pela Polícia Civil ao IML retornaram inconclusivos, ficando mais claro que as denúncias podem ser inconsistentes. Agora, com o recebimento desses laudos, nós vamos, no segundo momento da investigação, analisar todo esse material, analisar as conclusões dos laudos, comparar com o que foi dito, pelas mães, pelas vítimas, pelos familiares, e
Sendo o caso, também vamos convocar para depoimento, né, os profissionais da área de saúde, que agora nós temos a identificação de todos eles, e, enfim, concluir, né, toda essa investigação, todo o trabalho realizado, encaminhando para o judiciário. Em julho, os casos começaram a vir à tona por causa de várias denúncias. Até então, eram 14 reclamações de negligência e violência obstétrica. À época, o governador Ibanez Rocha determinou sindicância para apurar as acusações contra 8 médicos do Hospital de Samambaia. O Ministério Público também, né, se envolveu nos procedimentos e se criou essa força-tarefa envolvendo representantes da Secretaria de Saúde, né, a direção do hospital, a Polícia Civil, o IML, né, e se estabeleceu alguns procedimentos, ficando a Polícia Civil encarregada das investigações. Em agosto, mais uma ocorrência, a da jovem Yasmin Campos, de 18 anos. Logo após o parto, ela já apresentou uma piora no quadro de saúde, mas, segundo a família, todas as reclamações foram ignoradas. Mesmo sem melhorar, ela recebeu alta. Menos de um dia depois, retornou ao hospital e teve uma parada cardíaca e não resistiu. Presta muita atenção nas imagens que você vai ver agora. O ex-deputado federal e delegado aposentado da Polícia Civil do DF, Laerte Bessa, pediu pizza ontem à noite no prédio onde ele mora, em Águas Claras. Até aí, tudo bem. Mas o porteiro não deixou o entregador subir e aí, olha só o que aconteceu. As câmeras de segurança mostram o porteiro e o entregador na entrada principal do prédio. De repente, Bessa surge no vídeo. Ele já chega chutando o porteiro. Depois, continua dando socos, tapas no homem que não reagiu à agressão. Pelas regras do condomínio, entregadores não podem subir até os apartamentos depois de 11 da noite por questão de segurança. O Bessa não gostou de ter que descer e ficou revoltado. A gente tentou contato com o ex-deputado federal, mas ele não retornou nossas ligações. Cláudio Humberto, isso aí está parecendo aquela história, né, de que as regras valem para todos, mas valem para todos de forma igual, mas alguns são mais iguais que os outros. Eu olho assim essas imagens, fico me lembrando assim da situação que deve ter enfrentado todos os presos que se viram diante do delegado Laerte Bessa, né? Porque se ele, no lugar público, certamente ele sabe que ali tem uma câmera de segurança, se ele tem a coragem de espancar um trabalhador, um funcionário indefeso. E certamente ele conhece as regras do condomínio onde ele mora, né? Eu fico imaginando o antigo delegado Bessa no escondidinho das delegacias que chefiava. Os presidentes dos países do BRICS já estão em Brasília e começou hoje oficialmente a cúpula formada por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Agora de manhã, o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da China, Xi Jinping, tiveram um encontro, o segundo em menos de um mês. Quem acompanha toda essa movimentação aqui em Brasília é a Camila Lopes. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. O último representante a chegar aqui em Brasília foi o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Ele que chegou por volta de 11 horas da manhã. Já as outras autoridades chegaram entre a noite de ontem e também a madrugada de hoje. Jair Bolsonaro, como você falou, já teve agora pela manhã com o presidente da China, Xi Jinping, e eles, em uma reunião fechada no Itamaraty, eles assinaram acordos e depois eles falaram com a imprensa. Foi falada a questão da intensificação comercial entre os dois países, lembrando que a China é o principal parceiro comercial do Brasil. Também Jair Bolsonaro chegou a falar que a China já faz parte do futuro do Brasil, enquanto Xi Jinping destacou o papel estratégico do Brasil em relação aos países que integram a América do Sul e também o Caribe. Já o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele chegou a levantar uma possibilidade de negociação de livre comércio. Já agora à tarde, o presidente Jair Bolsonaro vai se reunir com o primeiro-ministro da Índia, lá no Palácio do Planalto, Narendra Modi, e depois segue para o Centro Internacional de Convenções do Brasil, para o Fórum Empresarial, esse que vai ser o primeiro encontro de todos os chefes de Estado de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Lembrando, Sérgio, que durante esses 2 dias de BRICS, essas autoridades, eles vão discutir temas que são importantes, como, por exemplo,
protestos que estão acontecendo em Hong Kong, na Caxemira, e também mudanças climáticas e a crise na Bolívia e também na Venezuela. Gilberto, eventos desse tipo não tem muita surpresa, né? Não. O pessoal cumpre o script já pré-elaborado, né? Está tudo minuciosamente negociado. Cada letra de cada discurso, cada declaração, cada papel que vai ser que está por ser assinado pelo chefe de Estado e de governo presentes ao BRICS, como acontece em encontros bilaterais ou multilaterais, como esse caso, está tudo já combinado, tudo negociado, e eles só se reúnem meio que para posar para fotos, né? Talvez façam ali um ou outro pronunciamento mais importante, etc., que vai marcar a presença deles, mas eles não se esperem desse encontro conversar sobre temas factuais do tipo deposição ou renúncia do presidente da Bolívia ou a crise lá da ditadura venezuelana. O encontro é economia na veia. É economia na veia, é o que une esses países do BRICS, né? É exatamente o interesse econômico. A melhor notícia do dia, mais importante, foi essa que nós ficamos sabendo agora há pouco, que foi o anúncio do ministro da Economia, Paulo Guedes, de que o Brasil negocia sim um acordo de livre comércio com a China. Que já é o nosso maior parceiro comercial. Exatamente, mas um acordo de livre comércio é um desafio. É um mercado espetacular o da China, mas aí é um desafio para o parque industrial brasileiro se modernizar, reduzir seus custos e melhorar a qualidade dos seus produtos. Agora a gente chama a Renata Dourado, que tem um recado para você. Com um TIM Chip Top, você se conecta de verdade e faz a festa na internet. Ele é tão top que já vem com a primeira semana grátis para você aproveitar o melhor da internet. Você tem 1 GB de internet e mais 3 GB no bônus da madrugada para usar como quiser. Isso mesmo, mais 3 GB de meia-noite às 6 da manhã. Sabe aquele vídeo que você tanto queria ver? É só dar o play. Game novo? É só baixar. Redes sociais? Facebook, WhatsApp, Messenger e Twitter são ilimitadas. As definições de top foram atualizadas com sucesso. Compre já o seu TIM Chip Top. TIM, a inovação não para. A seguir, amanhã, tem Brasil na semifinal do Mundial Sub-17 e os meninos da seleção já estão em Brasília. O Band Cidade volta já já. Vamos falar agora do caso do homem encontrado esquartejado em Samambaia. A polícia confirmou que o corpo é de Marcos Aurélio Rodrigues de Almeida. Ele tinha 32 anos e era vigilante. Segundo parentes, ele havia saído do trabalho no setor de indústria gráfica no sábado de manhã. Chegou a ligar para a noiva dizendo que estava voltando para casa, mas desapareceu. A polícia investiga quem cometeu o assassinato com requintes de crueldade. As autoridades também pedem ajuda da população para encontrar o criminoso ou criminosos. Qualquer denúncia pode ser feita pelo número 197. O serviço garante o anonimato. Copa do Mundo Sub-17, está chegando a hora. É amanhã que o Brasil enfrenta a França pelas semifinais. O jogo vai ser no Bezerrão. Ontem à tarde, os jogadores chegaram de Goiânia e já treinam por aqui nesta quarta-feira. Até domingo, Brasília não será apenas a capital do país, o centro político da nação. A cidade também será a capital oficial do Mundial Sub-17. As semifinais, a disputa de terceiro lugar e a final vão acontecer aqui. A seleção brasileira já desembarcou em Brasília, depois de garantir um lugar entre os 4 melhores do torneio. Nas semifinais, o Brasil encara a França. As duas seleções têm as melhores campanhas, com 100% de aproveitamento. Os franceses vêm embalados, já que atropelaram a Espanha nas quartas. O Brasil aposta no fator casa e em um garoto que chegou de última hora e não para de se destacar. Pedro Lucas, ou Pedrinho, para quem preferir, foi o último a se juntar à equipe. Ele foi convocado no lugar do Reinier e, com a lesão de Thales Magno, ganhou a titularidade e não decepcionou. A gente ficou muito triste, pelo corte do Thales Magno, mas a gente sabe que aqui o grupo tem muitos jogadores de muita qualidade. Quem entrasse ia dar conta do recado. E ontem, graças a Deus, eu pude entrar, dar o meu melhor e ajudar a equipe na vitória. O jovem, que é viciado em futebol, admite que o adversário das semifinais não será nada fácil, mas garante estar otimista por um bom resultado. Eu estou sempre trabalhando para igual ontem, quando a oportunidade apareceu, eu estava bem preparado. Agora é descansar para
Se Deus quiser, vai dar tudo certo e a gente vai com tudo nessa semifinal. O Brasil ainda pode ter mais um desfalque. O zagueiro Luan Patrick, que sofreu uma pancada no braço, vai passar por exames para saber a gravidade da lesão. A partida contra a França será nesta quinta-feira, a partir das 8 horas da noite, no estádio Bezerrão, no Gama. Os ingressos ainda estão à venda no site oficial da FIFA. É o fifa.com/ingressos. Os preços variam entre R$ 5 e R$ 40. Lembrando que a Band transmite a Copa do Mundo Sub-17. Começa no dia 18, semana que vem, a segunda etapa da campanha de vacinação contra o sarampo. Nessa fase, que vai até o dia 30, a meta é imunizar adultos entre 20 e 29 anos. O governo espera vacinar 13.600.000 pessoas em todo o país. E o Band Cidades Primeira Edição fica por aqui. Vem chegando os donos da bola. A gente volta a se encontrar amanhã ao 12h30. Tchau. Band Cidade Primeira Edição. Oferecimento Descomplique. Invista com o Banco do Brasil. Miguel descobriu que seu comparsa está se envolvendo com Mônica. Você estava me enganando esse tempo todo, desgraçado. É por isso que você quer o divórcio. Eu quero o divórcio porque eu não aguento.